Muito obrigado. Senhora Deputada Rita Calvário. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Seguro. O Sr. Deputado vem-nos aqui fazer uma grande publicidade das medidas do Governo no campo das energias renováveis. No entanto, aquilo que não nos diz é como está a funcionar neste momento o portal das renováveis na hora, que coloca um conjunto de entraves administrativos e um conjunto de burocracias que faz uma absoluta discriminação no acesso às pequenas e médias empresas e aos produtores individuais no acesso à microgeração. E também aquilo que não nos diz é que Portugal é dos países europeus onde mais se paga eletricidade e este ano vão pagar ainda mais. Pergunto-lhe se vai permitir que continuemos a ser dos países que mais custos têm no pagamento das faturas das famílias com eletricidade. Também nos falou aqui da Cimeira de Copenhaga, mas gostaria de relembrar que Portugal, que foi beneficiado nos compromissos do Protocolo de Kyoto, só vai conseguir cumprir as suas metas através da aquisição de créditos de emissão e, portanto, isto significa a falência de todas as medidas endógenas que aqui vai fazer publicidade. Também lhe pergunto que garantias é que dá de que Portugal vai conseguir cumprir as suas metas de emissões para o período pós-Kyoto com medidas domésticas, com medidas endógenas. Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Deputada Rita Calvário, perguntou como é que está o portal das energias renováveis. Não foi a minha intervenção, não foi sobre esse tema, mas quero lhe dizer o seguinte. Houve nesse debate, quanto a esse modelo, a apresentação por parte do Governo, pela primeira vez, da possibilidade de cada um dos cidadãos ser ele próprio produtor de energia e poder se inscrever através de um portal de energias renováveis. Isto acontece pela primeira vez no nosso país. E também era bom. A Sra. Deputada foi capaz de dizer que eu, no período de intervenção, não fui capaz de referir isso. Mas eu também sou capaz de lhe dizer que, na sua pergunta, não foi capaz de dizer que foi uma medida inovadora por parte do Governo e que convém louvar. Quanto à questão de como é que funciona o portal, eu quero lhe dizer o seguinte, quer os deputados do Partido Socialista, e posso lhe falar que fui um deles, tivemos sobre essa questão uma atenção especial na última legislatura e houve melhoramentos na fase final da legislatura. E houve melhoramentos até quanto às entidades, às pessoas que se podem candidatar e em agosto as próprias IPSs, as próprias associações desportivas, podem elas candidatar-se à microgeração. E eu penso que são estes aspectos positivos que é preciso relevar, não deixando de lhe dizer o seguinte, todos os processos, nomeadamente aqueles que são novos, aqueles que revolucionam, têm sempre formas de ser alterados e de ser corrigidos. Mas eu acho o seguinte, a Sra. Deputada reconhecerá que a questão da microgeração é uma das questões mais importantes para que as redes no nosso país sejam redes sustentáveis e para que cada um dos consumidores possa saber até um pouco qual é o preço da energia que consome e que produz. A Sra. Deputada falou na questão do preço da energia. Nós teremos com certeza possibilidade na Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia de ter um debate com a entidade reguladora sobre a forma como são formados os preços da energia em Portugal. Mas eu queria lhe dizer o seguinte sobre essa questão. É que, pode concluir, apesar de tudo, eu concluo, Sr. Presidente, dizer-lhe o seguinte. No nosso país, a subsidiação das energias renováveis é bastante alta. E tudo isto que nós falamos tem um custo para os contribuintes. Isso é verdade. E sabemos que no último ano aquilo que houve subsidiação às renováveis andou pelos 800 milhões de euros. O que significa que há um grande empenho por parte dos contribuintes e por parte do Estado em relação a esta nova forma de termos energia. E isto também temos de reconhecer. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas questões que colocou. Sra. Deputada Luísa Apuano. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Seguro, eu gostava de lhe colocar uma questão mais a nível global e depois já irei à situação portuguesa em concreto, mas o Sr. Deputado terá naturalmente consciência que Kyoto falhou a nível global justamente pela posição que os Estados Unidos da América tiveram ao sair do acordo global.
Estamos a falar nada mais, nada menos do que dos maiores poluidores a nível mundial. E o senhor deputado está, com certeza, atento às declarações que o presidente Obama proferiu relativamente ao pós-Kyoto e, portanto, às grandes expectativas que estão criadas a nível mundial em torno da próxima Conferência de Copenhaga, quando Obama vem dizer que é irrealista chegar a um acordo vinculativo a nível internacional nessa Conferência de Copenhaga, e quando vem propor uma grande batota por parte dos Estados Unidos da América, que é tentar um limite para 2020, não reportando a valores de referência de 1990, mas a valores de referência de 2005. E eu gostava, se bem que me pareceu, o Sr. Deputado tentou fugir à crítica à posição atual dos Estados Unidos da América, mas eu gostava que o Sr. Deputado manifestasse a sua posição relativamente a estas declarações dos Estados Unidos da América, porque andou tão preocupado com a China, mas o Sr. Deputado sabe que a China só entra se os Estados Unidos da América não ficarem de fora. Relativamente à situação nacional, eu gostava, Sr. Deputado Jorge Seguro, que o Sr. Deputado tivesse consciência de que estava a falar de um país que não cumpriu Kyoto. Sabe disso? Que nós não cumprimos Kyoto. Tínhamos uma meta que era não aumentar em mais de 27% com valores de referência de 1990, mas sabe que estamos muito acima disso. É que às tantas pareceu-me que o Sr. Deputado não tinha bem essa consciência. Mas também sabe que a batota vai ser feita em Portugal através da compra de emissões, não é venda, é compra, gastar dinheiro dos contribuintes, pagar a incompetência dos sucessivos governos. O Fundo Português de Carbono, 90% dos fundos que lá estão já foram gastos em compra, termino, Sr. Presidente, em compra de emissões. Praticamente nada em termos de medidas internas para o combate às alterações climáticas, porque os senhores depois vêm com essas pseudo-soluções de um Plano Nacional de Barragens que vai servir quase de nada em termos da eletroprodução nacional e que vai significar muitíssimo em termos da destruição do potencial de desenvolvimento de algumas das regiões do nosso país. E para terminar mesmo, Sr. Deputado, aquilo que gostaria de lhe perguntar prende-se com o Plano Nacional de Eficiência Energética que é feito dele. Que resultados, Sr. Deputado? Absolutamente nada. E um tal Plano Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, cadê ele, Sr. Deputado? Foi anunciado tantas vezes? Não existe. Muito obrigada, Sr. Sr. Deputado José Seguro Sanches. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Heloísa Apolónia, é sempre um prazer ver que os verdes se aproximam das posições do PS em questões de energia. E digo isto com toda a sinceridade, Sra. Deputada. Bem, mas, ó, Sra. Deputada, vai-me permitir que eu use uma parte do tempo para dar ainda uma resposta também que tinha a ver com a questão que a Sra. Deputada Rita Calvário tinha colocado. É que, apesar de tudo, apesar daquilo que referiu de Kyoto, reconhecerá que Portugal em 2005 estava 21% acima daquilo que podia de emitir acima de Kyoto. Em 2006, 11%. E em 2007, 5%. E reconhecerá com certeza que houve uma evolução positiva quanto a esta questão e eu penso que a oposição deve olhar para isso. O Sr. Deputado Bernardino Soares pergunta, cumpriu ou não cumpriu? E eu quero lhe dizer o seguinte, os seus deputados, com essa forma radical de ver as coisas, os seus deputados qualquer dia dizem aos verdes, não queiram barragens, que é melhor termos centrais nucleares. É que não pode ser assim. Não pode ser assim. Nós temos de ter em conta nestas questões que não há soluções perfeitas, mas há soluções que são melhores umas que as outras. E a Sra. Deputada reconhecerá, até porque os verdes tiveram, há muitos anos, é verdade, posições muito corretas nas questões de energia e do ambiente. Hoje já estão, digamos que, menos atualizados quanto a elas, mas quero lhe dizer, e a Sra. Deputada reconhecerá, que houve um percurso muito correto que foi feito nos últimos anos com as renováveis, com a eficiência energética. E isso, Sra. Deputada, não é falso, Sra. Deputada, e sabe muito bem que não é falso, tanto mais que não é por acaso que Portugal tem excelentes indicadores ao nível europeu e ao nível mundial. A Sra. Deputada sabe que Portugal é o 10º país do mundo ao nível de potência eólica instalada. Isto significa que houve uma aposta política quanto a esta questão. E quanto à eficiência energética, Sra. Deputada, há um trabalho muito grande a fazer. Mas a Sra. Deputada sabe
que na última legislatura foi-se um progresso muito grande também nessa área, ao nível do imposto automóvel, ao nível das lâmpadas economizadoras, mas também mais do que isso, ao nível daquilo que se deve fazer nos programas dos edifícios públicos. O Sr. Deputado João Almeida há pouco referiu isso, mas é verdade, já existem, já estão a ser implementadas e nós, como deputados na Assembleia da República, temos uma missão muito importante a fazê-la, é saber se efetivamente elas estão a ser cumpridas. Eu estou convencido que vão ser cumpridas. E a Sra. Deputada deve, acima de tudo, dar esperança para que as pessoas achem que é por aí que é o caminho que devemos seguir. Muito obrigado, Sr. Presidente.